nesse momento, antes de tomar qualquer decisão e de perceber que era isso que eu precisava fazer. Mas é comum acontecer acidente, é comum acontecer uma doença. Já trabalhei com biografias de pessoas que desenvolvem um câncer nesta época, se curam, mas desenvolvem alguma coisa nesse momento, porque verdadeiramente você precisa deixar morrer. E aqui, interessante, falando de doença... A gente está lembrando que o irmão do César morreu com 33 e a irmã de um grande amigo nosso também. Então, tem muita gente que morre mesmo. Morre, chega tão forte isso que também isso. Ou, por exemplo, uma doença que pode ser curada ou não pode, porque se você, depois de um certo momento, ou ela pode ser curada aqui, mas ela tem uma recidiva lá na frente, porque você não fez aquilo que realmente a vida te deu como oportunidade para mudar. Então, mais ou menos um pouquinho antes tive um acidente de moto também, que eu quase morri. É verdade, com 32 e pouquinho. Algo, não precisa ser também nada tão drástico, geral, né? Claro, né, gente? Mas, assim, se a gente para pensar, morrer pode ser, por exemplo, uma separação. Né? Pode ser uma separação, pode ser a morte de um familiar, né? Alguém que morre na tua família. Então, realmente... Pode ser só uma mudança, né? Sim, então, porque qualquer mudança, é isso que eu digo. Se a gente for parar para pensar naquele momento, a minha vida profissional como fonoaudióloga, eu matei, eu fechei o consultório, né? Eu acabei com aquilo. E claro que aquilo não morre dentro da gente, os conhecimentos, tudo aquilo que você vai fazer, mas naquele momento alguma ruptura muito intensa de morte precisa acontecer. É igual um fim, né? Encerramento. Exato. É um setênio muito, muito importante para você desenvolver a imaginação. Então, a tua imaginação é bem importante. Olhando um pouquinho para o que você falou, então, isto aqui, é claro que não é igual. Aqui é uma imaginação muito, se é que a gente pode dizer assim, mais fértil no sentido de atuação no mundo. Mas se você parar para pensar, aqui também nesse primeiro setênio, você quer mais imaginação que você tem num primeiro setênio, onde você está brincando e tudo pode ser tudo. Então, claro que algumas coisas já vêm de lá. E gente, quando eu falo para vocês, pessoal, as crianças no primeiro setênio precisam brincar, brincar, brincar e brincar. Porque se elas não treinam a imaginação, elas não sabem o que quer dizer isso aqui. Sabe aquela criança que às vezes vem, quando foi numa reunião anteontem que a gente falou da criança que chega na escola com 6, na escola Waldorf com 6, com 5, com 7, não sabe brincar, não sabe brincar. Claro, principalmente se são crianças, né, não digo que aqui seja esse extremo de crianças que vêm totalmente informatizadas, mas o que acontece em muitas escolas é que você vai no pátio e os tablets da vida estão lá todos, né, não tem imaginação, né? Entra um pouco também aquela nossa conversa anteontem do uso da predominância dos contos de fadas, todos estereotipados, né? Onde você não tem imaginação. A bruxa da Branca de Neve é aquela que tem aquele chapéu com aquela verruga, com aquilo. A criança não imagina uma possibilidade de uma bruxa vestida de laranja e bruxona. E não pode ver uma princesa que tem os cabelos lindos, encarapinhados. Né? Porque não, a criança não usa a sua imaginação e ela tem a princesa do jeito que o Disney descreveu para você. Então, são esses cuidados que a gente fala. Não é porque a gente quer ser chato e fica, não pode porque estereótipo de escola Waldorf é não deixar ver TV, não usar roupa da Disney, não é isso. Tem uma razão. Então, não é olhar isso também com radicalismo. Claro que de vez em quando a avó deu uma fantasia, pode. Claro, eu estou falando disso que embota a imaginação e a criança não consegue enxergar uma princesa que não seja daquele jeito. Não tem a princesa negra, não tem a princesa de japonesa, não tem a princesa... Não existe. É aquela princesa, coitada da criança que tem outra nacionalidade que ela tem que introjetar que a princesa é loira com os olhinhos azuis. Eles foram espertos. Eles pegaram... Agora existem quase todas, né? É que eles foram espertos, né? Eles puxaram essa
essa demanda reprimida um pouco. Eles tratam como demanda reprimida, não como uma ampliação da criatividade. Claro, claro. E a gente não precisa nem imaginar por que isso, né, o que isso quer dizer. Fica no universo, no mundo capitalista, o que tem por trás disso. Parece que Deus tem muita gente no plástico. Para que a gente continue, Lá na classe para da que Ana os Lu, terceiros apareceu- mundos continuem existindo e os primeiros continuem sendo os mesmos. Lá na classe da Ana Lu apareceu um debate exatamente desse no grupo de WhatsApp. Na classe da minha filha apareceu um debate exatamente desse, da fantasia. Eu falei, gente, pode aparecer um boneco, que eu falei que foi uma coisa que aconteceu com a minha filha, pode aparecer um boneco que seja da Disney, que seja do Warner Bros, que agora é tudo junto, né? Os caras vão se comprando, fica tudo junto. E aí, outra vez eu peguei a minha filha com um boneco desse tradicional, comercial, só que algumas dessas histórias vinham de quando a gente era pequeno. Então você via que ela deu outra personalidade, outros poderes, outras coisas para aquele boneco que não era aquela que contavam pra gente. Então ela falou assim, ela só usou o boneco como um corpo de um outro personagem que ela criou, que não tinha nada a ver com aquele boneco lá do Disney, eu não lembro nem qual que foi. A feição era do boneco da Disney, mas ele tinha um outro papel. Construiu outro papel. Eu falei, beleza, então tá, então vai. Só mais umas coisinhas que eu anotei hoje estudando, recapitulando o que eu ia falar. Eu falei dos 33, mas eu pulei que nos 30 pode aparecer uma crise, que a gente chama da crise dos 30 anos. Ela não é igual para todo mundo, então não tem uma característica, é a crise dos 30 é igual a crise da birra, é igual a crise disso, daquilo. Mas pode ter uma crise. Ela pode ser uma crise proveniente de uma grande cobrança de sucesso. O mundo quer que você faça sucesso. Você tem que ser bem sucedido. Você tem que ser bem sucedido. Mas o que é ser bem sucedido? Para mim não é a mesma coisa para você. Então essa crise aparece. Certeza, você começa nessa fase a ter uma certeza de que você não pode tudo. Isso te traz uma sensação de angústia e tristeza. Porque aqui antes, você achava que você podia tudo. Aí posso tudo. Mas aqui você constata que você não pode tudo. E isso te traz sensação de angústia e tristeza. Vem uma certa impotência diante da maturidade. Agora você é um indivíduo mais maduro e você precisa ter um viver mais sério. E isso não tem a ver com uma cobrança externa, como eu falei um pouquinho antes. É porque quando você é mais maduro, você começa a perceber que você precisa agir com mais responsabilidade. Você precisa agir com mais seriedade. Não dá para você estar vivendo aqui, nessa faixa etária, aquela coisa da experimentação e das loucuras que curam. Então você começa a perceber que você tem que ter uma vida menos impulsiva, um pouco mais séria. Sentimentos que nos levam para uma busca espiritual, caminho da alma. Então, se você está nos 3 setênios do desenvolvimento da alma, então você tem certeza que você está num caminho de busca espiritual. Pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Eu preciso saber quem eu sou. É um setênio de renovação, é um setênio de desorganização para uma nova organização. Voltando na questão da morte, né, da crise crística. Sônia, você estava falando do desenvolvimento da imaginação, eu pensei na questão dos sonhos. Do sonho mesmo, da questão onírica mesmo, que você varia muito nesses setênios, né? O que a criança sonha. E aí eu fiquei pensando como esses grandes inventores acabam fazendo isso, né? Então sonha. E aí Sonhar de dormir, você diz. de dormir, Tá. né? Então, como os teus sonhos também variam muito nessa transição, né? Como você começa a ter sonhos cada vez mais. Suzana, porque a gente esquece que o inconsciente faz parte da gente. Eu sou o meu consciente e meu inconsciente. Então, quando você realmente é um indivíduo bem trabalhado, você não olha só para o que o teu consciente diz, porque ele te engana muito mais do que o teu inconsciente. O consciente não tem
ele não tem filtro, né? Ele tá lá e ele vai te falar o que tem que ser falado. Tanto que muitas vezes você não entende o seu sonho, você não entende porque ele perpassa pela consciência e a consciência, como você pensa, ela não traduz tudo aquilo que deveria ser traduzido e simbolismos que estão implícitos naquilo. Então, realmente, eu acho uma observação muito importante, porque também nós, da antroposofia, e principalmente os educadores, precisam escutar muito. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai falar para uma família alguma coisa, alguma questão, a gente diz assim, leva para o sono. Leva para o sono significa, vai deitar, pensa nisso, medita nisso e acredita que se você estiver acordado, entre aspas, né, uma metáfora, você vai ouvir o que o teu inconsciente está te dizendo. Porque ele tem a lucidez, né, maior do que você imagina, que é aquela lucidez que o teu consciente vai te trazer. Porque o consciente da gente engana a gente. Tanta gente coisa, não tem né? Tem filtro, tanto ruído. Né? E no sonho você não tem Não tem filtro ruído nenhum. nenhum. Eu brinco que eu sonho quase como um roteiro de filme de Hollywood, porque no sonho tem cheiro, tem movimento, tem cor, tem trilha sonora, uma coisa assim. Eu acordo às vezes até cansada. Mas é engraçado que tem, às vezes, isso que você falou da solução dos problemas. Eu lembro que eu tinha um problema muito grande com uma colega de trabalho, que ela chegava a ser cruel com algumas coisas que ela fazia. E eu lembro que eu sonhei que eu esfaqueava a barriga dela. Eu esfaqueava a barriga dela, ela estava grávida. Gente, fica tranquila, tá? Fica tranquila. Eu esfaqueava a barriga dela e aí a gente continuava, né? E aí eu lembro que eu acordei muito mal com esse sonho. Eu falei assim, nossa senhora. Mas eu entendi, eu precisava matar a influência que ela tinha em cima de mim. E foi muito interessante que eu elaborei tudo isso no sonho e a partir daquele momento ela parou de ter essa influência tão nefasta em cima de mim. Foi muito interessante porque eu já estava num grau de assombro pra cima de mim que eu falei assim, gente do céu. Então, talvez, Suzana, ela nem parou, é que você começou a olhar de outro jeito. Porque se você olha aqui, né, o que está aqui dentro é a entranha. Eu acho que você não vai talvez abrir o olhão assim, mas talvez você sentisse ódio dela, ou daquela situação, dela não digo, mas daquelas, você sentia ódio daquela situação. E o ódio, ele tá, ele corrói aqui dentro, o ódio é aqui. Então, eu realmente vou matar esse ódio, né, que eu tô sentindo dessa situação. Né? E a gente tem muito medo de olhar para o nosso inconsciente, tanto é que você foi cuidado, mas tá tudo bem, né? Ninguém tava falando de matar nada, é uma linguagem simbólica que a gente não está acostumado a trabalhar e a usar. Se a gente usasse, talvez a gente tivesse mais respostas. Não, e foi muito engraçado, porque foi essa leitura que eu fiz na época. Que assim, eu preciso matar essa relação que a gente tem que parar com isso. Não posso continuar assim. Claro. Que senão, isso está me adoecendo, não pode. E foi muito interessante, porque realmente desde aquele dia que eu tive esse sonho, eu consegui fazer essa separação. Querida, você vai pegar no pé de outra. Larga deu. Larga deu. E veja, voltando à questão, que eu falo que é maravilhoso a gente lidar com crianças, porque nós estávamos falando da imaginação da criança. Você assiste crianças brincando aqui, como elas falam isso, não é com violência, mas elas falam isso o tempo todo nas brincadeiras delas, você fica olhando aquilo e é muito natural. E tanto é natural que tem um conflito, tem uma questão, tem uma fala, daqui a pouco, e se você chama a atenção daquela criança, não, mas tá tudo bem, ele é meu amigo e tudo bem. Então é mais tranquilo, porque a criança de primeiro setênio está vivendo nesse nível de consciência de sonho, né? Hoje eles vieram contando de uma amiguinha que na recreação à tarde disse que ia cortar a própria cabeça porque ela queria brincar de múmia. Ah, meu Deus. Ela queria morrer pra brincar de múmia. A coisa, nada violento pra ela. E acho que para a criança não soa tão... Não, era uma brincadeira. Claro. Deixa eu fazer uma pergunta à sua explanação. O eu do segundo setênio, né, ele se diferencia do que, né, o que eu sou
agora desse quarto, né? É que antes ela tenta se ver como uma pessoa, indivíduo, né? Assim, ela vê mais os traços físicos dela, e quando chega nesse momento ela entra nessa fase mais, né, interior, espiritual. Isto. Agora, por que será que, né, nesse karma, né, que você está vindo de outras vidas, você, né, a pessoa já não tem intrínseca nela essa parte espiritual desde o começo, assim, ela só tem que desenvolver isso nos seus 40 anos, 30 e tantos anos? Então, isso que eu falei, eu acho que a grande sabedoria é a gente também entender isso. Eu entendo o que você quer dizer, porque se você lá no fim foi um indivíduo, né, o cara foi um guru, poxa, né, e aí ele reencarna, ele vem zerado. Não sei, alguém gostaria de arriscar? O Dalai Lama não foi zerado, ele foi reconhecido como a encarnação anterior. Bom, tudo bem, mas a gente tá falando, né, é que eu acho que falando de nós. Eu acho que você mudou a lição que você tem que vir cumprir. Acho que você não zera, eu acho que você não... Não, eu falei zerado, mas é zerado no sentido de que, assim, você passa por tudo aquilo, você é um bebê inconsciente, você não sabe nada, e você vai. Eu acho que zerado não é, porque às vezes, vou te dizer, a criança pode ser inocente, ela pode ser infantil, ela pode ser tudo, mas determinadas crianças você bate e você fala, nossa, minha personalidade, essa criança tem um espírito tão já diferente, você vê isso, você olha para aquilo e ele falava, eu quero. Um ano ele falava, eu quero. Ele nunca falou o Henrique quer. Ele sempre teve um eu, assim, tão e acho que esquisito, também falando acho que dessas o coisas. mundo está mudando. Ela está falando isso do Henrique, mas eu estou te dizendo, gente, as crianças já não nascem mais com um pescocinho, né? E Nem você de sustentar o pescoço é uma das primeiras manifestações de que o eu está encarnando, porque se, né, o eu está encarnando, se ele não encarna, você está com uma flacidez, tanto que os indivíduos que têm hipotonia, tudo você está falando, não, vamos trabalhar essa encarnação desse indivíduo e tal. Não é brincadeira, não é minha neta, todo mundo deve ser assim. A menina está com 20 dias, eu quero pegar o pescocinho dela, de repente ela já está assim. Eu falo, não é possível, então não vai ser mais assim. Eu acredito que realmente esse processo que a gente está enxergando de aceleração está mudando muito. E o CTN vai então passar as coisas, né? Tá adiantando esse processo aí. Claro. O fato dele ter sido um guru, ele trabalhou muito a espiritualidade, né? Mas talvez nessa nova vida ele precise trabalhar, por exemplo, a materialidade. Claro. E se desenvolver num outro aspecto que até esse momento ele não desenvolveu, né? Isto, porque na verdade, independente de qualquer coisa, até Cristo, que teve que morrer daquele jeito, se você vem para a Terra, você tem que ter vivências terrenas. Você tem que aprender a lidar com a matéria. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro. Você tem que aprender a lidar com tudo. Então não importa, por mais, como eu disse, até Cristo, a todos eles, tem que lidar, não adianta, não vai passar. Então você tem que lidar, tal que ele falou, talvez a vivência corporal precise realmente trazer novas experiências que o espírito não conseguiu desenvolver naquela encarnação, sendo de tal forma, enfim. Dos 35 aos 42, nós temos uma alma consciente. Essa alma busca do que eu quero e como eu quero viver. Então, agora aqui eu já começo cada vez mais me diferenciar e não escutar tantas informações e falar assim, mas eu quero buscar o que eu quero de verdade. Como que eu quero viver? Eu realmente quero viver lá em tal lugar, eu realmente quero ser vegetariana, eu quero isso, eu quero aquilo. É esse o momento. O importante é o que eu penso de mim. Aqui começa uma fase bem legal.
Temos uma redução. A vida começa aos 40. Isso. O que eu penso de mim? As coisas já não te incomodam mais, né? Então é como antes, não te influenciam tanto. Então, assim, o que eu penso de mim? Aqui é uma oportunidade de começar, se lá era a imaginação, aqui você começa a desenvolver a inspiração, o que te inspira, o que verdadeiramente no mundo te inspira. Eu estou fazendo se eu falar em pedagogia, vou falar em projetinho, mas enfim, eu estou fazendo uma experiência, também não é essa palavra, na minha sala de falar para as crianças o que traz calma, né? E até os pequenininhos eles fazem respirar, tia Sônia, a gente respira e vai pro mar, a gente respira, porque a inspiração tem a ver com isso, né? Ela te traz esse momento, inspira, gente, né? O expirar não te traz, você quando inspira e vai falar, né? Você fecha os olhos, aí você expira, você abre. A inspiração, ela, né, inspirar, né, traz esse movimento. Aí nós vamos ter o segundo nó lunar, mais um momento de mudança importante. Nó lunar são as grandes oportunidades que a vida te dá. Grandes. 37,5, mais ou menos, né? Interessante falar em meio, mas enfim. Aqui é a chance, gente. Chance ou não é que é chance. Começa a mudar de trabalho, muda de trabalho. Nossa, aqui é batata. Aqui você começa a conversar com os pais e você fala, não, eu esqueci de te contar, tia Sônia, eu mudei de trabalho. Cara, estava trabalhando, você fica pensando, nossa, em tempos de crise, estava lá naquele lugar, tinha uma posição, tinha isso, tinha aquilo. Mudar de trabalho, mudar de casa, de companheiro, de companheira, de conceitos de vida, de padrões de vida. É uma idade também bem propícia para separações, né? Porque realmente, na busca do que eu quero e como eu quero viver, você descobre nesta hora, porque o importante é o que eu penso de mim, você descobre que com aquela pessoa não vai dar, não tem jeito. Ou eu já tô lá numa espiritualidade que eu digo, realmente eu vou buscar e tá tudo bem, né? É bonito quando esse momento é vivido junto, porque de repente os dois têm essa percepção, então pode-se continuar super bem, né? Entre família. O que eu sou, o que eu já falei, o que eu quero fazer, eu descubro por mim mesmo. Lembra lá naquele outro que eu falei assim, as influências começam a dizer, eu achava que você podia, né? Aqui não adianta. Aqui eu descubro por mim mesmo. Não vem me falar, não adianta. Eu vou descobrir. Não quero que você me diga. Aí nas relações, mas você gostava tanto bem de ir nesse lugar, comer aquele, depois a gente ia dançar, depois a gente ia, lembra? Você gostava tanto, mas não era eu não gostava, eu ia por você, eu ia por isso, eu ia pela tua mãe, sei lá. Sabe aquela coisa? Todo domingo vamos almoçar na casa da mãe. Tô fazendo piadinha, tá, gente? Pode não ser isso. De repente você fala, não quero mais. Vamos fazer. E aí você descobre que você pode fazer outras coisas e de repente o companheiro ou a companheira fala, legal, vamos. Tá bom, eu também não gostava muito. Por que a gente não falou? Não me importa o que os outros me mostram no espelho, mas o que eu vejo lá refletido. Aí é o que eu falei, ou eu faço né? Ou eu mudo agora, ou eu vou me resignar. Pode ser uma escolha kármica. Foi aí que eu comecei a fazer on mesmo. O que foi? Foi aí que eu comecei a praticar yoga. E até hoje o mantra dela é On. É o mantra dos mantras. Ah, sim. Senhor, me dê paciência, porque me dê força, eu não respondo. Eu vi você falando isso outro dia para a Natália. Ela já tem muita força, pouca paciência. Eu falei, Jesus, não. Paciência, não. Isso é outro setembro, no teu pote. Os setembros se misturam, tem coisa que era para acontecer no setembro e acontece no outro, coisa assim? Pode. Ou antecipa, ou Pode, metade? pode. Lembra que eu até falei, eu citei de uma situação bem
característica de biografia, que era aquela de você vivenciar algo que você não estava pronto. Mas é possível sim, claro. Ou algumas coisas são, mas uma ou outra. Sim, sim, sim. Essas crises também podem se estender por Pode. Tem essa dos talentos do 28, essa ideia de crítica dos A crise dos talentos não deveria se estender tanto assim, porque se você estende muito essa percepção do quais são os teus talentos, você não fica atuando, você fica só na crise, né? Porque a crise, ela vem para te trazer alguma coisa, você transforma e vai. Se você fica só na crise, ela te imobiliza. A crise vem para trazer mobilidade. Ela não pode durar muito tempo. Senão você fica que nem a Alice no País das Maravilhas, né? Oh Deus, né? E aí você não sai disso. 35 a 42. Já falei, crise de autenticidade. Você é um momento que começa a colher os resultados das crises anteriores, não que nos outros não seja, mas é um momento propício, porque se você está tendo uma crise de autenticidade, uma oportunidade, você começa a colher os resultados das outras crises. Como encontro o caminho para a essência do mundo e para a minha própria essência? A pergunta desse setênio, né? Como é que eu encontro o caminho para a essência do mundo e para a minha própria essência? Né? Na autenticidade, o mundo está dentro disso. Então, essa é a minha busca. No final do setênio da alma, a pergunta que nós fazemos aos 40, a crise também dos 40 que vem, né? Será que há algo novo? Toda vez que o indivíduo chega nos 40 anos, volta dos 40, né? Você pergunta, dá uma sensação, uma tristeza, uma angústia de que não tem mais nada novo para eu fazer. 40 anos, o que eu vou fazer? É passageiro, porque depois dos 40 você faz muita coisa. Mas ela vem. E é normal para você, se você não consegue lidar muito com essa angústia, que sempre acontece, os homens vivenciam ela de uma maneira um pouco mais intensa que as mulheres, é normal você querer voltar para o novo. Aí, com 40, eu compro aquela moto Harley Davidson, com minhas jaquetas de couro, com tudo, e vou voltar a fazer um monte de... Porque você quer algo novo. Eu preciso de algo novo. Mulheres começam a fazer as cirurgias plásticas. Um bebê. Eu ia falar, vocês resolvem ter filho, né? Eu também. Que coisa linda. Mas realmente, você tem uma sensação, mas ela é curta. Pode não ser, mas ela é curta. Você tem que saber viver esse momento para falar assim, bom, não, eu posso abrir um negócio, eu posso ter um bebê, eu posso estudar de novo. Sei lá. Aprender patchwork. Posso, né? Então ela vem, mas também o perigo é que assim, todos os perigos são os grandes exageros. Então é isso, por exemplo, a mulher que entra nessa crise e começa a achar que precisa de coisas novas, pode, por exemplo, não é brincadeira, tá, gente? Querer uma relação com meninos, os homens trocam aquela piada, trocam a mulher por uma menininha, e assim vai. Por quê? Porque esse momento de uma sensação de que eu preciso de algo novo. Então, você reconhecendo e tendo consciência, você sabe que não é isso que vai te trazer a satisfação, né? Mas é muito comum, gente que lida com biografia, é um momento bem importante, assim, bem... Ainda bem que meu algo novo foi a Anabu. Foi uma novinha, né? Olha, deu sossego, rapaz, assim que eu vou falar, né? Deu uma paz. É incrível esse trabalho biográfico, né, Sônia? Porque a gente pensa assim, nossa, eu com tantos anos eu fiz tal coisa, com tantos anos eu fiz tal coisa. Aí quando você vai ver, exatamente nos nós e nos momentos que... Quer dizer, você acha que é só a sua vida que tem momentos, né, assim... Sim. E na verdade
tá muito descrito, tá muito claro, né? Claro. E se encaixa em todos os momentos de crise, ou de coisas boas também, de conquistas, enfim. E Mas é meio o que louco é isso. bonito, que eu falo, que o conhecimento biográfico, os processos terapêuticos, eles fazem tudo isso, mas o que é bonito no processo biográfico é que quando você faz, não precisa fazer nada, nem lidar com uma grande crise, você fazer um panorama, a sensação que você tem é que quando você começa a olhar a tua vida, que você sempre olhou, mas você consegue olhar a tua vida com aquela lucidez, com essa lucidez ou com essa tranquilidade de dizer, nossa, então é isso, puxa, é assim, dessa forma, aquilo opera dentro de você de uma forma mágica. É como se você estivesse só tirando um véu. E você pergunta, não, mas por quê? Só tirar esse véu é como se te trouxesse a oportunidade de um perdão, de uma compreensão, de um entendimento, de uma paz. Acabou, aquilo faz isso, né? Então por isso que eu gosto demais desses, acho maravilhoso, acho milagroso. 42 a 49, Marte. Época de maior capacidade de realização. Incrível, né? Mas é uma época de grandes realizações. Você já está lá com aquela possibilidade da imaginação, a inspiração. Então você está com muito potencial dos 42 aos 49 para realizar. Até porque você tem tantas certezas que você não tinha antes. Então agora você realiza com muita certeza as coisas todas. Você se coloca muita força. Posso fazer tudo o que penso e quero fazer. Muita criatividade, incrível. Desenvolver a intuição. O que acontece na maioria das empresas nesta faixa etária? Troca por aquele que não chegou em nada disso. Então, o indivíduo está no auge da sua capacidade de realização e o rapaz mais jovem entra achando que sabe porque saiu da faculdade, não estou menosprezando, e isso acontece. Então, assim, mais uma situação que a gente vivencia que não olha. Claro que as empresas hoje que estão trabalhando muito com coaching, com esses conhecimentos, estão fazendo uso disso. Mas a maioria que não conhece, é isso que acontece. Mas também por causa da parte financeira, mais barato pagar. Claro. Aí entra a questão política que não está nem aí que o homem se desenvolva. Não me interessa se vai desenvolver espírito, se vai... Vamos produzir. Né? Foi muito louco disso aí, eu acho que com Richard Gere e um desses atores mais novos, que ele é o novinho que está quase desmontando o Richard Gere numa empresa. Eu vou tentar lembrar o nome do filme, eu jogo lá no WhatsApp. Todo tecnológico, só que com muito baixa sensibilidade. E o Richard Gere é o contrário. E aí eles começam uma inimizade e no fim um completa o outro, claro. E acaba o filme. Nenhum dos dois mas é muito legal. O processo é mais legal do que o final da história. O processo inteiro do filme é mais legal que o final da história. Você vai no meio do filme, você já vai imaginando, eles vão se dar bem. No final eles vão se acertar, vão aparar as arestas ali, vão se dar bem. Ele não foge do fim padrão, mas o desenrolar do filme é muito louco. Vou tentar lembrar o nome e tá pulando. Passa pra gente. O rapaz leva um pé da filha do Richard Gere. Ah, é esse mesmo. Eu lembrei. Agora também você falou, eu lembrei. Gente, isso é muito importante, porque esta palavra dá uma sensação de que ela está ligada ao feminino, né? O homem menospreza muito a intuição, mas eu que já estou numa idade mais avançada, eu posso dizer para vocês, é tão legal. Você começa a ter, e depende, né? Vai ficando um pouquinho mais velha ainda, você fala assim, nossa, eu acho que estou ficando bruxa. Porque assim, você intui aquilo e a coisa é batata. E nós estamos num mundo ocidental que a gente não dá valor para a nossa intuição. A intuição é olhada como uma coisa irracional, ela não tem sentido, ela não é explicada. De onde vem a intuição? Mas a intuição, ela vem do desenvolvimento espiritual, assim como as outras que nós trouxemos. Então, a gente precisa muito desenvolver isso.
acreditar nessa força da intuição, usá-la, porque quanto mais você usa, mais ela vai acontecendo. Isso acontece, vocês vão lembrar de mim quando vocês ficarem mais velhos. Questões existenciais perdem a característica melancólica, então não é mais aquilo. E o indivíduo se vê capaz de produzir as mudanças necessárias. Então, assim, não tem mais aquela melancolia de dizer assim, poxa, o mundo não tem mais jeito, eu vejo tantas coisas, não, o mundo está realmente acabando, não. O indivíduo que está bem desenvolvido aqui, ele vai dizer assim, não, eu tenho tanta energia, eu posso fazer minimamente alguma coisa para fazer, vou ter uma empresa, vou abrir uma creche na minha empresa, e eu vou fazer uma creche, e vou, então, ele consegue, não fica mais nessa melancolia, ele vê isso e fala, não, mas então, o que eu posso fazer, já que é assim? Como está, não dá para ficar. É um pensamento bem desta faixa de setênio, tá? É um setênio que realmente você começa a apresentar problemas de saúde, então você precisa ficar um pouco atento, porque ao mesmo tempo que você está com tudo isso, você começa a ter uma percepção de que a sua saúde já não é a mesma. E aqui também não pode usar tem que usar esse artifício, não pode usar esse assim, eu também já não tenho tanta saúde, já não o meu corpo já não é mais o mesmo, e entrar na melancolia dessa fase. Vamos lá, né? Aqui nesse finzinho, menopausa e etc, o que eu vou fazer? Não, vamos lá, vou buscar caminhos para ver como que eu posso fazer, driblar isso aqui. Eu ressuscitei a bicicleta. Por exemplo, né? Maravilha. Busca do equilíbrio entre cobre e ferro. Então, entre Vênus e Marte. Nós estamos aqui, né? Olha lá. Tá? Então, a gente vai trazer o equilíbrio entre o cobre e o equilíbrio entre o ferro. Porque senão a tendência é você ir muito pro ferro, porque o corpo já está, né, mais cansado, então... não. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Medo de envelhecimento, claro, pode aparecer, né, como uma questão. Prática de esporte e outras coisas dos jovens de 14 a 21, lá no espelhamento, de 14 a 21, você está, né, buscando as academias, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. É comum você ter nesse momento, porque tem uma percepção de que tua saúde não está tanto, então a busca da bicicleta, não que seja a sua idade, desculpa, mas eu quero dizer que você pode começar a buscar, eu vou agora fazer o trajeto da escola até a minha casa a pé, não vou mais usar carro, não vou mais isso, né? Vou comer saudável, vou trazer... Entendi, por que você veio? Tô nesse intervalo. Não nego. Estou exatamente nesse intervalo. Outras características. Você pode ficar numa dualidade do teu altruísmo ou me manter na minha fase expansiva. Não vou envelhecer e eu vou deixar de lado esse meu altruísmo, isso tudo, e vou por um caminho diferente. É uma idade de propensão a começar a usar o álcool, é uma idade de propensão porque o álcool traz uma euforia, traz uma expansão que o corpo já não traz, um entusiasmo, porque não é para trazer mesmo. Nesse momento você está numa outra fase, mas quando você perde isso, você fica um pouco, eu não sei como lidar com isso, é possível que você entre para a turma dos que gostam de beber. Mas não é alcoolismo, nossa, gente, é só uma dosezinha todo dia. Eu chego em casa e tomo uma cervejinha. Só agora, mas então, né? É um ciclo, é um setênio que traz um ciclo com um ar de recomeço. Ele traz uma ideia, se o outro anterior não tinha muito isso, de ressurreição, de alívio. Ele traz, porque ele te traz se você para olhar, ele te traz uma energia diferente, né, com essa possibilidade toda. Então ele tem um ar de recomeço. Busca também, de novo, desesperada por algo de novo que te dê sentido à vida. Agora aqui não é um novo
mas é alguma coisa que te dê sentido à vida. Eu preciso fazer alguma coisa nova, mas não é qualquer coisa, é algo que me dê sentido à minha vida. Tomada de decisões, uma tendência nesse setembro de você tomar decisões que estavam sendo gestadas. Então, assim, como eu já falei, eu pensava, meu casamento não estava muito legal e tal, separação conjugal, sair da empresa, ter um filho, retomada de coisas que fazíamos na adolescência, tocar um instrumento, atividade esportiva, tem uma fase bem solar, esta é uma fase bem solar. Traz medo de envelhecimento, já falei. E aqui a força sexual, ela começa a ser desviada para as questões sociais e espirituais. É normal. Então você é um desvio, não quer dizer que você está perdendo algo. É que essa tua força, ela começa a ser desviada para isso. Prioridade deixa. O que não significa que o sexo é abandonado, mas a energia sexual, ela é desviada, né? Será que vai acabar os 56? 49 ao 56. Aí agora nós já estamos na fase do desenvolvimento do espírito, onde a predominância da tua atitude para com tudo é o desapego. Começa um movimento de desapego. O que posso fazer já não é mais por mim, é pela vida. O que eu posso fazer para ajudar? Não quer dizer, como ela falou, que antes você não tinha mas isso aqui, neste momento, é um desapego de mim, né? Eu já não estou mais olhando tanto para mim. Então, assim, o que eu posso fazer pela vida? O que eu posso fazer para ajudar? E podem ser pequenas coisas, pequenos gestos, como algo maior. Estamos vivendo os mesmos processos de Júpiter. O prazer de dar, de ensinar. Então, tudo que eu tenho de conhecimento, eu agora quero ensinar. Eu, de repente, não quero mais, eu quero passar essas coisas. Eu quero passar uma estrutura para outra pessoa. É comum nessa faixa etária, quando você tem empresas familiares, você começar já a direcionar uma pessoa para te substituir, né? E aqui você tem que ter um cuidado com o saber delegar. Nem delegar demais e pôr tudo a perder, como também não saber delegar. Quando você tem uma rigidez muito grande, isso é comum, né? Eu falei das empresas familiares, é aquele indivíduo que já quer passar para os filhos alguma coisa, tudo que ele fez, tudo, mas ele quer que seja do jeito dele, ele não delega, porque na hora que você está fazendo isso, você realmente tem que ter o desapego de entender que é o outro que está fazendo algo e não é mais você. Então não vai ser do mesmo jeito. É bem difícil. Mestre espiritual, você se torna um mestre espiritual, mas não no sentido de eu sou ou melhor, eu sou, mas é que você começa a perceber que você atrai pessoas, as pessoas começam a te procurar para ver, para ouvir o que você tem para falar, elas começam a querer olhar para você de uma maneira diferente, como um exemplo. Então, é uma idade que isso começa, um setembro que isso começa a acontecer. Não há mais julgamento, então é uma idade que você não tem necessidade mais de julgar nada. Então, assim, antes os julgamentos também aconteciam até como uma forma de contraponto. Aqui você perde totalmente a necessidade de julgar o outro. Não tem necessidade de fazer julgamento. Não é necessário encontrar culpados. Eu não preciso encontrar culpados, né? Eu não tenho mais essa necessidade. Olho mais ainda dentro de mim e encontro o outro. Eu não estou mais naquela fase onde eu estou olhando para dentro de mim e estou me procurando.
Onde que eu estou dentro disso? Eu já fiz tantas coisas, eu já sei quem eu sou, já me vi no outro, agora eu olho para dentro de mim e encontro o outro. Não sei se dá para vocês entenderem a diferença disso. Sônia, em que momento você falou que aqui não é mais necessário encontrar culpados? Em que eu não peguei se em algum momento você falou algum setênio, você procura culpados? Não é que você procura, mas aqui não existe mais julgamento. Você não, se nos outros momentos você está para se encontrar julgando o outro, porque você acaba, para olhar o outro, você acaba fazendo um julgamento. Minimamente até para aceitá-lo, para aceitar o outro, para ouvir o outro, né? Você faz julgamentos. Aqui não tem mais essa necessidade, até porque o outro começa a viver dentro de você, tá? Então assim, isso é muito comum nos relacionamentos conjugais das pessoas que começam a envelhecer juntos e vão ficando mais velhinhas, que você começa a olhar para aquelas pessoas e você vê que a outra pessoa ela está muito mais preocupada com o outro do que consigo mesmo, né? E se, por exemplo, vou dar um exemplo, uma vida inteira brigou porque o outro fazia desse jeito, porque isso, porque aquilo, porque não saía e eu queria sair, porque queria assistir televisão isso e não ia, sabe essas coisas no relacionamento? Quando você chega nessa idade, você quer muito mais atender ao outro. Não é que eu estou deixando de lado a mim, mas é que aquilo já não é mais importante. Eu estou entrando numa outra fase. É o desapego, exatamente. Né? Até porque realmente, se eu estou num movimento dos setênios do espírito, tudo aquilo fazia parte das coisas físicas. E se eu estou me desligando, eu tenho que me desligar disso também, porque aquilo não passa. Todos os meus desejos, eles vão deixar de existir no momento em que eu não estiver mais aqui. Então, se eu não faço esse movimento, vai ser muito mais difícil, né? Eu estar fazendo esse desligamento e indo para um caminho mais espiritual. Olho mais ainda dentro de mim, como eu falei, e eu vejo o outro com compreensão, com entendimento e com amor. Então, a forma de eu ver o outro é bem diferente. Gente, isso acontece, eu vou falar uma coisa que vocês podem até se surpreender, mas eu acho que deve acontecer na vida de vocês também isso, né? Não é uma questão. Vou dar um exemplo. Um professor, um educador que trabalha com as famílias e etc. Quando você está analisando uma criança e questões que aquela criança possa ter e etc. Isso é uma reunião pedagógica. Quando você tem professores jovens olhando para aquela situação, inegavelmente, por mais que a antroposofia traga a espiritualidade, de uma forma ou de outra, os julgamentos de um educador jovem são diferentes de quem é alguém mais antigo. Isso deve acontecer nas profissões de vocês, não sei se dá para você entender. Você está lidando com uma situação lá da criança e tudo, você está falando, puxa vida, mas a mãe também não faz desse jeito, e ela putia, e aí às vezes quando chega lá, pode ter que fazer terapia, e não sei o que. A outra pessoa que já passou por isso, você olha para tudo isso e fala, puxa, é diferente. Não sei se dá para vocês entenderem. Isso foi uma vivência que eu trouxe, minha. Mas eu acredito que vocês devem viver isso também nas situações das profissões de vocês. Né? A gente vai vivendo isso e vai... Bom, aqui vocês aqui são bem jovenzinhos. Acho que talvez não... Mas vão lembrar. Eu acho, sei lá, tô pensando, me traga uma situação, essa situação, será que alguém consegue me passar isso?